Graça e paz, estamos juntos hoje para falar um pouquinho agora sobre um dos temas mais relevantes sobre a jornada do servidor. Existe muita gente que serve, mas também existe muita gente que é imprestável. Servir está muito mais ligado a servir com amor, com dedicação, do que servir somente como uma missão. Uma coisa é que existem muitas pessoas que são ativas, outras são proativas, mas também existem aquelas que são omissas no serviço de Deus. Eu queria nesse momento pedir ao Espírito Santo de Deus para que estivesse junto com a gente, para que a gente pudesse de fato entender esse recheio do Espírito Santo de Deus chamado amor. Estava aqui agora com duas princesas que estão comigo, né, a Ariane e a Helena, explicando que 1 Coríntios capítulo de número 12, ele tem uma grande relação sobre os dons. 1 Coríntios capítulo 14 também tem uma outra grande relação com os dons e como esses dons devem ser exercidos na diversidade de obras e trabalhos da vida da igreja. Mas é no capítulo de número 13, que é o meio dos dois, que está então uma grande revelação para a igreja, que é o livro de Coríntios capítulo 13. Para quem crer que os dons não cessaram, para quem crer que 1 Coríntios capítulo 13 não foi colocado de qualquer maneira dentro do contexto dos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, vai conseguir entender que parece que o apóstolo Paulo falava da pessoa de Jesus, falava que o amor é uma noiva, mas sobretudo dentro do contexto dos dons, quando o texto fala que esse Jesus vai vier, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, isso é mais do que uma tese, do que uma visão teológica daquilo que de fato a gente deve e pode explicar sobre o continuismo dos dons. Os dons de fato não cessaram, porque se a gente crê que o amor jamais acaba, e no meio desse contexto estão os dons, a gente crê que Jesus jamais vai parar de fazer ou de dar oportunidade até que ele possa voltar, né? Até porque ele vai dizer que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E até porque um dos temas mais difíceis sobre os dons são os dons que trabalham a área de poder, né? Entre o estudo sistemático dos dons está lá fé, dons de milagres, né? Então, se esses dons cessaram, por que então em Coríntios capítulo de número 13 vai terminar dizendo que fé, esperança, o amor, até que o Senhor possa voltar? Mas vamos lá. O livro de 1 Coríntios capítulo de número 13, ele vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o sino que tine, ou como se a gente fosse chamado nesse momento aqui, ou como o sino que retine. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Parece que o que o autor sagrado quis dizer aqui é que nesse estudo, quando eu vou servir ao Senhor com os meus dons, uma das coisas que eu preciso saber são as três antíteses do amor que estão dentro desse contexto, desses 3 primeiros versículos que tratam então desse capítulo tão importante que fala sobre a volta de Jesus e os dons. Para você servir de fato a igreja de Jesus, se preocupe o que você fala. Eu poderia falar todas as línguas faladas na terra e até no céu, mas não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, né? Ou como o barulho de um sino. Quer dizer, o amor é muito mais do que palavras. E talvez uma das coisas que a gente mais precisa entender hoje é que o amor não é algo abstrato, o amor é algo prático. O amor é muito mais do que uma prédica, o amor é uma prática. De fato, o amor não é aquilo que eu falo, o amor é aquilo que eu faço. Então, a gente foi entender até mesmo a palavra amor, muito mais do que em palavras, a gente vai entender que o amor não existe para a psicologia, para a filosofia, para a psicanálise, é indefinível e é altamente abstrato.
mas só na teologia que a gente vai conseguir entender que Deus é amor. Então a gente vai ver o amor na pessoa de um filho. Deus não somente falou para o amor, mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo veio por nós e morreu por nós sendo ainda pecador. Então Deus é amor. Se você quer viver o Evangelho, saiba que você vai precisar ter muito mais do que palavras. Você vai precisar ter atos de amor, atos de serviço. E eu queria chamar você então para viver um Evangelho onde você possa entender que você vai ser alguém que vai usar a sua voz para o Evangelho, mas também você vai praticar o Evangelho mais do que com as suas palavras. Graças a Deus. Se você quiser servir, nós estamos construindo uma escola da IBNA, e se você quiser abençoar esse ministério, fica aí o nosso código, tá bom? O QR Code, servir para ser servido. Deus abençoe você. Essa é uma honra poder contar contigo na visão e nos sonhos do nosso grande projeto de servirmos ao Senhor com educação. Um abraço, Deus te abençoe.